Olá, César. Então, gostaria de te dar um update de como está a situação, tá? Então, aqui está o circuito montado. Dá para ver que da última vez eu já adicionei essa placa, né, que é o sensor efeito Hall de corrente mais um amp-op, o TL084, amp-op rápido para processamento sinal. E essa placa aqui, que é a placa de controle mesmo, né? A placa de controle em si, que é um amp-op, né? Esse aqui é o comparador por esterese, uns resistores ali que não estão fazendo nada demais, e uma lógica inversora aqui só para dar um sound um pouco melhor para os controladores dos MOSFETs. E eu tô até um pouco emocionado de gravar esse vídeo, porque oficialmente essa é a primeira vez em que a fonte, ou pelo menos uma versão primária da fonte, dá para se dizer que ela esteja funcionando. Dá para ver aqui que ela está ligada com 30 volts, está consumindo apenas 70 mA, apenas 70 mA do circuito de potência. Então, antes esses MOSFETs não esquentavam, antes estava passando 1 ampere e esses MOSFETs não esquentavam. Aliás, depois a gente vai ver, mas continua passando 1 ampere e eles estão frios, super frios, tá? Só para constar isso. Mas eu quero explicar aqui qual é o setup, porque essa aqui não é a versão definitiva da fonte, mas é uma versão já que fazer ela funcionando, que eu vou mostrar aqui que ela está funcionando da maneira como foi prevista, já é um avanço gigantesco em relação ao que a gente tinha antes. É um caminho andado muito, muito grande. Acho que o dia de hoje é o maior breakthrough da história desse projeto, sabe? Tipo um checkpoint que nunca mais vai voltar a ser o mesmo, sabe? Um ponto único. Porque como é que está funcionando? Então, aqui eu estou utilizando a fonte, né, ligada nos 30 volts aqui dos MOSFETs. Eu estou omitindo aqui os drivers, né, só por questão de esclarecimento. Mas só para explicar como é que está funcionando. Então, aqui eu tenho o indutor e série com a carga, esse medidor de corrente que é o meu multímetro, eu tenho aqui o transformador de corrente para comparar as ondas que ele gera e o sensor de efeito Hall. Toda a lógica eu estou utilizando o sensor de efeito Hall, mas como eu vou mostrar para o futuro, o transformador de corrente tem resultados bem melhores, tanto em termos de integridade de sinal ruído, quanto em outras coisas. Então, aquela minha hipótese que o sensor de efeito Hall, pelo menos esse que eu tenho, ele não tem sensibilidade suficiente, acaba que o transformador de corrente tem ondas melhores que ele. Mas isso a gente vê no futuro. E aqui eu coloquei uma fonte de 0 volts. Na prática, no meu circuito, isso aqui é um fio, né? Mas só para abstrair, porque a topologia que a gente estava trabalhando, ela tinha aqui uma fonte, a tomada, né? Ou até a bateria de carro. Então eu estou abstraindo. Atualmente eu tenho um fio aqui, mas é como se fosse uma fonte de 0 volts. Mas o importante é isso aqui. Como é que é feito o processamento do sinal? Qual controle está sendo feito? Então, atualmente eu pego nessa placa aqui, eu faço o processamento do sinal do sensor, que é o seguinte, ele tem um sinal de 100 mV por ampere e um offset de 2,5 volts. Depois desse processamento, ele passa a ter o mesmo offset de 2,5 volts, mas com um sinal com ganho de 5, né? Daí ele passa a ser 500 mV por ampere. Isso eu estava tentando fazer isso só para ter um sinal melhor, uma relação sinal-ruído melhor. Uma coisa que eu omiti aqui, mas é que nesse processamento também tem um filtro. Filtro passa baixa de 10 kHz a frequência de corte. Tá? Só porque esse sinal aqui ele vai ser bem menor do que 10 kHz, então eu botei em 10 kHz. É um filtro RC simples. Dá pra brincar com esse filtro depois. Mas o importante é o seguinte, ó, essa aqui é a lógica do controle. Nos nossos testes originais,
Aqui, em vez de eu ter um sinal de referência, né? Aqui eu também tenho um buffer, tá? Só para avisar. Então tem alta impedância de entrada e baixa impedância de saída. Em vez de eu ter um potenciômetro, a gente tinha a referência da senoide, né? Que o ARM gerava. Então era um sinal senoidal com certo offset. Para simplificar um pouco as coisas para esse teste, eu estou usando só um sinal DC. Então, digamos que isso aqui, o offset é de 2,5, né? 2,5 volts. Então, eu vou ajustar isso aqui para algum valor, digamos 3 volts, né? E a questão é que o controlador vai atuar de maneira que esse sinal do offset de 2,5 chegue o mais próximo possível desses 3 volts. E isso vai fazer com que ele gere um controle de uma corrente positiva. Porque se a gente quer que essa corrente no sensor de efeito Hall, no caso essa aqui, chegue a 3 volts, 3 volts vai significar 1 ampere, né, passando por ele. Porque é uma diferença de 500 milivolts para cima. E como aqui ele tem 500 milivolts por ampere, é como se estivesse passando continuamente 1 ampere pelo indutor, né, que é a corrente de carga. E o que a gente vai ver? Na verdade, esse 1 ampere ele não vai ser bonitinho, né? Se eu fosse fazer um desenho aqui dele, ele não vai ser perfeitamente reto assim. Porque devido ao processo, né, a maneira como é feito o controle por esterese, ele vai ser assim, né? Mas o importante é o seguinte, ele vai ser sempre em torno de 1 ampere. Ele não vai ser alternado como era nos nossos testes, porque aqui eu estou usando uma tensão fixa. Eu pretendo, né, em breve, substituir isso aqui pelo sinal vindo do ARM, né, o sinal alternado. E daí vai ficar mais próximo da fonte que a gente quer ver. Mas por enquanto eu acho que era só para explicar como é que é o setup do teste e mostrar os resultados que, na minha opinião, são impressionantes, tá? Bom, o sinal do canal 1, que é o amarelo, é o sinal de um dos gates. Não precisa se preocupar muito, é só para mostrar que, enfim, o sinal padrão, né, digital, no MOSFET. Daí, o sinal azul escuro é o sinal do... Esse aqui é o meu trimpote, é um trimpote multivoltas, né? Potenciômetro multivolta, 10 voltas. Então eu consigo fazer um ajuste bem preciso. E dá pra ver que conforme eu giro ele, o sinal azul escuro de baixo, que é o canal 4, ele aumenta e diminui de tamanho. Tá? Então eu vou botar aqui para conseguir enxergar também o multímetro. E dá pra ver que quando eu ajusto ele, se for contar as divisões aí, vai dar pra ver que o sinal azul de baixo está mais ou menos 2,5 divisões. Então, quando eu ajusto ele para 2,5, o multímetro mede 0, praticamente, né? Isso significa que tem, como está 2,5, é 2,5 volts por ampere, o offset de 2,5 do sensor não tem corrente, a corrente net, né, a corrente líquida passando pelo MOSFET, pelo indutor aqui é 0, só tem o ripple. Né? Mas então vamos analisar agora como é que está funcionando esse ripple, tá? Porque devido à maneira como é feito o controle, ele vai ter um ripple sempre. E o que é esse sinal do azul mais claro, que é o azul que tá por cima, né? Esse é o sinal após o processamento, né? Eu vou até mostrar a maneira como eu estou fazendo a medição, que é uma medição aqui de baixa indutância. Então é esse aqui, ó, dá para ver pela cor aqui. É um tipo de medição de baixa indutância. Para eu ter um sinal puro desse jeito, eu tenho que utilizar essa técnica, senão fica horroroso o sinal. Mas a questão é, dá para ver como quando o MOSFET está acionado, o ΔT é positivo, e daí quando ele passa pela comparação por esterese, né, o que define a comparação por esterese é esse resistor aqui. Esse resistor de 82K. Se eu aumento esse valor, a esterese, a janela da esterese fica menor. Então ele oscila mais rápido. Então
a amplitude do ripple é menor, mas tudo fica bem mais caótico. Eu achei que o 82K é um valor legal. Eu posso fazer uns testes depois mudando eles. Eu fiz aqui fora e o 82K ficou um valor bom. Tá, então esse aqui, e olha que coisa linda. Olha aqui, ó, o paper esse aqui é o Aurélio, que é uma das principais referências que eu estava usando. E olha se não é a mesma coisa. Imagina, em vez de pensar que isso aqui é uma senoide, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma onda contínua, né? Que é o exemplo que eu estou usando. E dá pra ver como o controle é feito exatamente igual. Olha como é parecido as duas coisas. Tá, deixa eu mudar um pouco a escala aqui, que ali está em milissegundos. Mas olha como é parecido os dois sinais, né? O tipo de controle. Então, dá pra se dizer... Eu, ao olhar isso, eu considero que esse é o primeiro teste em que a fonte está, de fato, fazendo o que ela era para fazer. Óbvio que isso não é o teste final, né? Bom, e o que é esse sinal roxo, né? Esse sinal roxo é o sinal... Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é um transformador de corrente, tá? E é o sinal, estou fazendo a mesma medição de baixa indutância aqui. Exatamente em cima do transformador de corrente, né? Não está ligado em lugar nenhum, é só para a gente medir. E dá para ver, se eu der um stop aqui, esse circuito ele tem um certo jitter, né? Como se chama, ou seja, devido à natureza dele, ele não vai ser discreto, né? Qualquer variação mínima nele vai fazer com que ele oscile. Vai ter um jitter, é inerente à topologia. Mas o legal é de se comparar é o seguinte, os níveis de sinal, sabe, do sensor de efeito Hall, que é o roxo, aliás, do sensor de efeito Hall, que é o azul claro, com o roxo, que é o sensor do transformador de corrente. Eu vou mudar o sensor aqui do transformador de corrente para ter a mesma nível de sinal, né? Agora os dois estão em 200 mV. Deixa eu dar um stop. Ok, embora em tese tenha uma amplitude um pouco maior o sensor de efeito Hall, né? O transformador de corrente tem uma onda que é muito mais próxima do que realmente está acontecendo ali, que é aquela onda exponencial, né? Exponencial do indutor. Então, com esse teste, fica muito claro que o sensor do transformador de corrente é uma opção melhor. E olha aqui, eles estão aqui em 2 kHz, sabe? E ele está funcionando muito bem ainda. Então, assim, nos meus testes futuros, já vou até adaptar isso. Vai ser tudo com transformador de corrente, sabe? Porque os resultados ficam muito melhores. Bom, ok. Essa parte aqui tá legal, né? Acho que esse é o maior breakthrough já feito na história desse projeto. Então eu fico pensando, e agora? O que a gente faz, né? Eu vou até fazer uma demonstração aqui, sabe? Uma última demonstração de como que ele está seguindo, né? Aqui. Ó, se eu boto, daí essa questão. Se eu mudo o valor, né, do potenciômetro que eu estou fazendo aqui, a corrente líquida que está passando pelo indutor, ó, 1,2 amperes. Eu posso ajustar aqui para ficar, no caso, menos 1 ampere, né? Eu estou trazendo ele para baixo, mas a fonte continua tendo um consumo muito baixo. Então, eu estou gerando uma corrente aqui de 1 ampere usando apenas, né, bem menos de 1 ampere, 10%. E essa é a magia do chaveamento do indutor. Eu posso trazer ele um pouco... Deixa eu mudar um pouco a escala de tempo aqui, só para ficar mais próximo. Agora eu vou trazer ele no outro sentido, vou levar ele para cima. Ó, a corrente vai passar por 0.
Opa, já passou por 0. Ó, tava negativo. Tô subindo. Agora tá aumentando. Vou botar aqui em 1 ampere, mais ou menos. Então agora a corrente tá em 1 ampere positivo. Ela alterou de sentido no indutor. E a fonte continua consumindo muito pouco, tá? É o canal 1 que eu estou medindo. O canal 2 é o cooler aqui, não precisa se preocupar. Mas a questão é a seguinte, o que eu vejo como o ponto mais óbvio para eu fazer agora é eu simplesmente tirar esse trimpote e essa alteração aqui, de cima para baixo, que eu estou fazendo manualmente aqui, eu vou colocar o ARM para fazer, né? Eu vou botar um sinal de referência do ARM, que vai ser muito mais próximo das simulações que a gente fazia. E a gente vai, hopefully, conseguir ver isso aqui. E eu pretendo fazer isso já amanhã. Se eu não tiver problemas com ARM, sabe? Se eu tivesse um gerador de sinais aqui, coisas que fariam esse meu setup de teste ficar muito melhor. Ter um gerador de sinais. Porque se eu tivesse um gerador de sinais, já ligava aqui uma senoide, já testava. Mas como eu dependo do sinal vindo do ARM, eu tenho que dar uma configurada nele. Faz muito tempo que eu não uso aquele ARM, né, o DAC dele. Então eu tenho que dar uma estudada nisso. E outra coisa que me ajudaria muito aqui é um probe, né, não sei como é que é, uma ponteira de corrente, sabe? Porque às vezes eu estava medindo aqui essa questão de eu ter 1 ampere líquido passando pelo indutor com esse ripple, né? Um offset de 1 ampere, mas com um ripple que é esse aqui que a gente está vendo. Inclusive eu posso ver qual é o valor desse ripple aqui em miliamperes RMS, mas não vem ao caso agora. Não é muito grande nem muito pequeno. Tá parecido com esse aqui. Eu poderia simplesmente botar na ponteira de corrente, né? Na ponteira de corrente, e daí eu via de fato a forma de onda da ponteira de corrente. Eu não precisava, talvez, ter que considerar o erro do transformador de corrente. Tipo, eu estou usando isso aqui como uma ponteira de corrente e isso aqui como uma ponteira de corrente, né? Esses dois são os sinais de tensão que são corrente. Mas se eu tivesse uma ponteira de corrente mesmo, facilitaria muito esse meu teste. Mas então agora, resumindo, o próximo teste vai ser esse, né? E daí depois que eu tenho quase certeza que isso aqui vai ser um sucesso, a gente vai conseguir ver isso, a gente vai poder começar a ir para os testes alternados, né? Então, assim, eu tenho alguns transformadores aqui. Logicamente, o ideal é a gente começar com transformadores de baixa tensão, né? 12 volts, RMS, AC, para ver se o circuito continua se comportando bem nessas circunstâncias. Provavelmente, quando eu for trocar para C, eu vou ter que trocar a placa, eu vou fazer uma placa nova, porque eu vou usar MOSFETs de maior tensão, já vão estar preparados para ligar na rede, né? E eu vou botar optocupladores também. Atualmente eu dou sim os optocupladores, tu vê que não é um problema em termos de sinal, né? Porque eu estou usando medições assim. Eu fiz vários testes com medições diferentes, mas ficava ruim. E daí se tudo funciona... Então o passo é passar para o sinal alternado. Depois que eu tiver o sinal alternado funcionando, a ideia é passar para o sinal, em vez de ser proveniente da bancada, né, ser proveniente de um transformador. Talvez, se tu achar interessante, eu possa colocar, em vez de ser proveniente da bancada, ser proveniente de uma bateria, mas eu nem precisei, acabei que eu não usei isso aqui, eu estou usando a própria fonte, porque o consumo é muito baixo o consumo, sabe? Do circuito de consumo real, entre aspas, porque está passando 1 ampere, essa é a questão, ó, isso aqui está passando 1 ampere por ele, porém a energia se conserva, pelo menos é assim que eu tenho interpretado. A energia se conserva de tal forma que só precisa ter um acréscimo de energia da fonte bem menor do que a corrente que está passando ali. E eu acho que esse é o objetivo, né, de todo o setup.
Bom, eu falei muito, esse é o maior vídeo que eu já gravei, né? Desse tipo aqui. Gostaria de saber a tua opinião. E esse sinal aqui, ó, isso aqui é uma maravilha, sabe? Então, a gente se fala, tá? E qualquer dúvida, observação, se quiser gravar um áudio, eu acho que flui melhor. Então tá, até mais.